A gente morava numa casa grande, um sobrado antigo com piso de taco e um quintal que acabava num matagal. Ficava num daqueles bairros onde o asfalto parece estar sempre desistindo, se esfarelando até virar terra. Foi a casa que sobrou para a minha mãe depois que meu pai foi embora. Acho que para ela, as paredes daquele lugar eram só um lembrete do que ela tinha perdido. Eu tinha 11 anos e não entendia direito o que era a depressão dela. Para mim, era só um fato da vida. Minha mãe, Sueli, era quase um fantasma dentro de casa. Passava a maior parte do dia no quarto dela, com as janelas de veneziana quase sempre fechadas, deixando entrar só umas frestas de luz empoeirada. O quarto tinha um cheiro específico, uma mistura do cigarro que ela fumava um atrás do outro com um perfume doce e antigo que já tinha azedado um pouco. Ela não era cruel nem nada disso, só estava ausente, flutuando. Às vezes, eu tentava puxar assunto, contar alguma coisa da rua, mas os olhos dela não me viam de verdade. Era como conversar com alguém que está do outro lado de um vidro muito grosso. Com o tempo, eu meio que desisti. Minha válvula de escape era o lado de fora. Eu passava horas no quintal ou nos terrenos baldios da vizinhança, caçando qualquer bicho pequeno com uma pistola de bolinha de tinta, inventando missões e aventuras sozinho. Era melhor do que ficar dentro de casa ouvindo o silêncio e o estalo que o assoalho de madeira dava de vez em quando. Não era uma casa triste, entende? Era pior. Era uma casa vazia. E eu acho que um lugar vazio sempre acaba chamando alguma coisa para dentro. E o que começou a preencher aquele vazio não foi nada bom. Foi algo que entrou na casa pelas mãos de Dona Lourdes, a senhora que fazia a limpeza e cozinhava pra gente. Ela era uma presença muito mais constante que a minha mãe. Era baixa, quieta e tinha um jeito de se mover pela casa sem fazer barulho, como se conhecesse cada tábua solta do assoalho. Foi Dona Lourdes quem começou a ter longas conversas com a minha mãe, sempre a portas fechadas. Eu não ouvia tudo, só fragmentos que vazavam pelo corredor. Palavras como consulta, ter fé, uma mulher que resolve essas coisas. Eu não sabia o que significava, mas entendia o tom de segredo. Depois dessas conversas, o cheiro de cigarro no quarto da minha mãe às vezes se misturava com o de umas ervas estranhas que Dona Lourdes trazia em saquinhos de papel. O quarto da minha mãe era o santuário dela, e não só pela sua presença. As paredes eram cheias de imagens. Tinha um São Miguel Arcanjo com uma espada, uma santa de rosto triste e bem em cima da cabeceira da cama, um Cristo crucificado enorme de madeira escura. As figuras me davam um desconforto que eu não sabia explicar. Os olhos pintados pareciam me acompanhar quando eu entrava lá para dar boa noite. Num canto da penteadeira, meio escondido, tinha também um Santo Antônio pequeno que eu achava estranho, já que minha mãe não parecia mais interessada em arrumar namorado nenhum. A confirmação de que algo estava errado veio numa tarde. Minha mãe dormia, e eu entrei no quarto dela bem devagar para procurar umas pilhas. Abri uma gaveta da cômoda e, debaixo de uns lenços velhos, encontrei um saquinho de tecido vermelho costurado à mão com uma linha preta e grossa. Era um patuá. Era pequeno, cabia na palma da mão e meio irregular, como se tivesse algo granulado dentro. Por pura curiosidade de menino, eu peguei. Tinha um cheiro forte de terra e mais alguma coisa meio adocicada. Naquele exato instante, minha mãe se mexeu na cama e abriu os olhos. Mas não eram os olhos vazios de sempre. Eram focados, afiados. Ela viu o patuá na minha mão e, num movimento rápido que eu não via ela fazer há meses, sentou na cama e esticou o braço. Me dá isso. A voz dela saiu seca, um comando. Eu entreguei sem reação. Ela arrancou o saquinho da minha mão e o fechou dentro do punho. Não é para você mexer aqui, nunca mais. Depois disso, ela deitou de novo, virou para a parede e o silêncio voltou. Mas um silêncio diferente. Um silêncio que agora tinha um segredo. E os santos na parede pareciam ter visto tudo. Depois daquele dia, eu passei a evitar ainda mais o quarto da minha mãe. Depois daquele olhar, eu senti que tinha uma barreira ali que eu não podia mais passar. A vida voltou à sua rotina vazia e por algumas semanas nada aconteceu. Ela continuou na sua névoa, eu continuei nas minhas aventuras solitárias no quintal.
Dormir sozinho sempre foi uma batalha para mim. O escuro do meu quarto parecia se esticar, ganhar cantos que não existiam durante o dia. Em noites piores, quando a sensação de ter alguém me olhando no corredor ficava forte demais, eu cedia, pegava meu travesseiro e ia para o quarto dela. Ela nunca acordava de verdade quando eu deitava ao seu lado. No máximo resmungava alguma coisa e se virava. Mas só de estar ali, com o barulho da respiração dela e o som do ventilador de teto, eu me sentia mais seguro. Aquele ventilador era uma coisa importante na casa. Um modelo antigo, de pás de madeira, que girava com um zumbido baixo e constante. De vez em quando, uma das pás fazia um clique rítmico. Era o som que preenchia as madrugadas, um barulho de máquina que me ajudava a dormir. Naquela noite, o calor estava insuportável, denso, do tipo que deixa o lençol grudando na pele. Eu tinha tido um sonho ruim, não lembro com o quê, e fiz o caminho habitual até o quarto da minha mãe. Deitei na beirada da cama, encharcado de suor, e fiquei olhando o ventilador girar, esperando o sono vir. E então aconteceu. Com um estalo seco vindo da rua, a energia acabou. O mundo ficou em silêncio. O zumbido do ventilador morreu. O clique rítmico cessou. E o que ficou no lugar foi uma quietude que parecia pesada. Era um silêncio tão completo que eu conseguia ouvir meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Minha mãe ao lado continuava a dormir seu sono pesado, intocada pelo calor ou pela mudança súbita. E eu fiquei ali de olhos abertos na escuridão, completamente desperto. A segurança que eu tinha vindo buscar tinha desaparecido junto com a luz. Eu fiquei um tempo imóvel, só ouvindo o som pesado da respiração da minha mãe, um cachorro latindo muito longe e nada mais. A casa, sem a eletricidade, parecia outra. Não era mais o meu lar. Era só uma construção escura e desconhecida. Aquele sentimento de estar sendo observado, que antes ficava restrito ao corredor, agora tinha entrado no quarto. Ele estava ali, no mesmo ambiente, e o escuro não deixava ver de onde vinha. O medo começou a crescer, uma coisa física que subia pela minha barriga. Eu precisava de luz. Precisava ver os contornos das coisas para ter certeza de que estavam no lugar. Lembrei que minha mãe sempre deixava uma vela e uma caixa de fósforos na gaveta da mesa de cabeceira, para o caso de a energia acabar. Com o maior cuidado do mundo, me inclinei por cima dela, que nem se mexeu. Minha mão tremia tanto que eu mal conseguia abrir a gaveta. O barulho da madeira correndo pareceu um trovão no silêncio. Peguei a vela, risquei 1, 2, 3 fósforos até conseguir acender o pavio. Uma luz pequena e amarelada tremeu, jogando a escuridão para os cantos do quarto. As sombras que se formaram eram longas, disformes. Por um segundo, eu me senti um pouco melhor. Mas foi só por um segundo. Porque então eu senti, não foi um toque nem um som, foi uma pressão. Uma vontade que não era minha, que me dizia para olhar para a parede, bem acima da cabeça da minha mãe. Eu tentei resistir. Fixei o olhar na chama da vela. Me concentrei na cera derretendo em qualquer coisa. Mas era inútil. Era como se os músculos do meu pescoço tivessem decidido obedecer a outra pessoa. Devagar, muito devagar, minha cabeça começou a virar. Eu tentava lutar contra, tentava olhar para o rosto adormecido da minha mãe, para a porta, para a janela. Mas era como tentar segurar uma porta contra uma ventania muito forte. A força me vencia. Meu queixo subiu e meus olhos foram forçados a encarar a imagem de madeira escura pregada na parede. O Cristo. A luz fraca da vela dançava sobre a forma dele. A madeira escura, o rosto virado para o teto numa agonia esculpida, os braços abertos. Eu fiquei ali, com o pescoço duro, a respiração presa na garganta, forçado a encarar aquela imagem. Meus olhos ardiam porque eu não conseguia piscar. Eu era alguém forçado a assistir uma coisa que ia começar a qualquer momento. E todo o meu corpo sabia que algo pavoroso estava prestes a acontecer. Meu corpo inteiro era uma corda esticada. Eu esperava um grito, uma aparição no canto do quarto, qualquer coisa. Mas a primeira coisa que aconteceu foi um som, um estalo baixo vindo da parede. Um som de madeira seca se torcendo. Eu tentei me convencer de que era só a casa trabalhando, se ajeitando no sereno da madrugada. Mas o som veio de novo, e dessa vez eu soube, com uma certeza horrível, de que o som vinha do crucifixo. E então eu vi.
No canto do olho direito da estátua, uma mancha escura começou a se formar. No começo, era só um ponto úmido na madeira, mas ele foi crescendo, se avolumando, até que uma gota se formou. Era grossa e quase preta na luz da vela, e começou a descer, devagar. Um rastro lento e viscoso pela bochecha esculpida. Eu não conseguia respirar, meu peito doía. Outra gota se formou no outro olho, e mais outra. A figura de madeira estava chorando. Chorando uma substância escura e oleosa que eu sabia que não era tinta nem verniz. O choro silencioso já era horrível o suficiente, mas a pior parte ainda ia acontecer. Houve outro estalo de madeira, mais alto dessa vez, e a cabeça do Cristo, que antes olhava para cima em agonia, se inclinou. Foi um movimento mínimo, quase imperceptível, mas ela se moveu. Inclinou-se para a frente, 1 milímetro de cada vez, como se a figura estivesse tentando olhar para baixo, para a cama, para a minha mãe, para mim. Foi nesse momento que a música começou. Não veio de nenhum lugar específico, ela simplesmente apareceu no ar, como se estivesse sendo transmitida dentro da minha cabeça. Era um chorinho, uma melodia que deveria ser alegre, saltitante, mas que soava doente. Vinha com um chiado de rádio antigo fora de estação, e a melodia em si era distorcida, com notas que escorregavam para tons errados, criando um som horrível. A visão daquela figura se movendo e chorando, combinada com aquela música fantasma e carnavalesca, quebrou alguma coisa dentro de mim. O medo se transformou em puro pânico. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas eu não emitia som. Eu era uma estátua também, só que uma estátua que sentia um medo tão grande que parecia que meu coração ia se rasgar. Eu precisava sair dali, precisava gritar, mas a força ainda me segurava, me obrigando a ver e a ouvir. Na minha mente desesperada, procurei qualquer coisa, qualquer salvação. E o que veio foi a única coisa que me ensinaram para momentos assim, uma reza: Pai Nosso que estais no céu. As palavras se formaram na minha cabeça, mas a música doentia parecia tentar abafá-las. Tentei de novo com mais força, como se estivesse gritando em pensamento: Santificado seja o vosso nome. A pressão no meu pescoço aumentou. O choro de madeira da estátua parecia mais intenso. Venha a nós o vosso reino. Minha voz finalmente saiu, um sussurro engasgado, patético. E no momento em que as palavras se tornaram som, por mais fraco que fosse, a força se quebrou. Meu pescoço relaxou de uma vez e minha cabeça caiu para a frente. Eu conseguia me mover. O ar entrou nos meus pulmões numa golfada barulhenta. A música parou. O silêncio pesado voltou, mas agora era bem-vindo. Era um alívio. Com o corpo todo tremendo, levantei o olhar. A estátua estava parada, olhando para cima, como sempre esteve. Mas os rastros escuros ainda estavam lá, brilhando úmidos na luz da vela. Eu me arrastei para o pé da cama, me encolhendo todo, e passei o resto da noite ali, sentado no chão, com o queixo nos joelhos. Não tirei os olhos daquela parede. A vela queimou até o fim, e quando a chama se apagou, o escuro que voltou era 1000 vezes pior do que antes. Cada estalo da casa, cada ruído do vento lá fora, era um novo começo para o terror. Eu não dormi um segundo. Quando os primeiros raios de sol pintaram o céu e a luz cinzenta entrou pela janela, a energia voltou. O ventilador não ligou de novo, mas a lâmpada do abajur se acendeu, pálida. Com o coração na boca, olhei para o crucifixo. À luz do dia, os rastros escuros ainda estavam lá. Não pareciam tanto com sangue agora. Eram mais como uma mancha de seiva escura, uma resina que a madeira tivesse suado. Qualquer um que olhasse poderia achar uma explicação, mas eu sabia o que tinha visto. Eu nunca contei para ninguém. Como eu poderia? Contar para a minha mãe só iria piorar o estado dela. Contar para qualquer outro adulto seria ser taxado de mentiroso ou de maluco. Então eu guardei para mim. Aquele segredo me isolou do resto do mundo. Minha mãe, Sueli, faleceu anos depois, em 2011, por causa do cigarro. Foi só depois disso que, conversando com parentes, eu descobri a história toda. As visitas de Dona Lourdes não eram só para limpar a casa, eram para levar minha mãe em consultas, e os trabalhos eram feitiços de amarração, um atrás do outro,
na tentativa desesperada de trazer meu pai de volta. Naquele instante, a imagem daquele pequeno Santo Antônio escondido na penteadeira dela me veio à mente, um pedido de amor que acabou convidando outra coisa para dentro de casa. Naquele momento, a lembrança daquela noite deixou de ser só um pesadelo e virou a prova de que algo tinha mesmo sido convidado para dentro da nossa casa. A fé dela, misturada com a dor, abriu uma porta. E o que entrou por ela não se importava com santos ou crucifixos. Pelo contrário, parecia gostar deles. Desde aquela noite nunca mais consegui olhar para uma imagem religiosa da mesma forma. E o silêncio absoluto me incomoda. Às vezes, quando estou sozinho em casa e é muito tarde, se tudo fica quieto demais, eu tenho a impressão de ouvir bem baixinho os primeiros acordes de um chorinho desafinado. Um eco daquela noite. Como se o que quer que tenha visitado o quarto da minha mãe ainda estivesse por perto, esperando o próximo momento de silêncio para tocar sua música. Tem um tipo de silêncio que pesa mais que um grito. Aquele que cria uma barreira entre duas pessoas. Foi nesse silêncio que a gente passou os últimos meses. Tudo começou no final de 2012, quando nos mudamos para aquele apartamento. A ideia de começar do zero partiu dele, uma tentativa de consertar o que já estava em pedaços. Ele disse isso segurando minha mão com a mesma falta de jeito com que tinha pedido desculpas pelo que aconteceu. A gente nunca usava a palavra certa para descrever o que ele fez. Era sempre o acontecido, o problema, qualquer coisa para não dizer a verdade feia. Ele tinha me traído. Eu descobri tudo, e tudo tinha desabado. Mesmo assim, eu o aceitei de volta, acreditando que um novo endereço poderia de alguma forma remendar a confiança que já não existia. O lugar era um apartamento antigo, num prédio com corredores longos e um cheiro constante de desinfetante. Ficava no segundo andar, sem nenhuma vista interessante, mas tinha o tamanho certo para nós dois. Eram 2 quartos, um grande, arejado, com a janela virada para a rua, e outro bem pequeno nos fundos, com a porta de madeira escura e o piso de taco solto em alguns pontos. A proprietária, uma senhora chamada Cida, nos entregou a chave com um ar de quem não se importa muito. O inquilino anterior morou aqui por mais de 20 anos. Morreu faz uns meses. Ela comentou, como se falasse do tempo. O coitado se foi dormindo, nem deu trabalho. Eu senti um desconforto na hora, mas não disse nada. Vicente apenas deu um riso sem graça, tentando aliviar o clima. Pelo menos é um lugar sossegado, não é? Os primeiros dias foram exatamente isso, sossegados e estranhos. Montamos nossas coisas, arrumamos a cama no quarto grande e tentamos agir como um casal normal. Mas a gente fingia que estava tudo normal. A gente ligava a televisão só para ter um barulho de fundo preenchendo o vazio. Na cama, eu sentia a tensão no meu corpo sempre que ele se mexia. Cada um ficava na sua metade do colchão, separados por um espaço enorme de silêncio. O quarto pequeno ficou fechado. Não tínhamos móveis para ele, a não ser uma cadeira de palha que já estava lá e umas caixas velhas. Para mim, aquele cômodo nem existia. Era só uma porta fechada no fim do corredor, pelo menos até a primeira noite. Foi numa quinta-feira, umas 2 ou 3 semanas depois da mudança. Eu já estava quase pegando no sono quando escutei. Não era um barulho alto, mas era nítido o suficiente para me despertar de vez. Era um zumbido baixo que parava e voltava. Uma vibração. A primeira coisa que pensei, claro, foi no meu celular. Olhei para a mesinha de cabeceira, mas a tela estava apagada. Estiquei o braço e peguei o aparelho do Vicente. Também estava quieto. O som continuou. Era um zunido abafado vindo da parede atrás da nossa cama. A parede que fazia divisa com o quarto pequeno. Fiquei imóvel, só escutando. A vibração parava por alguns segundos e depois voltava, sempre no mesmo ritmo. Tinha uma familiaridade terrível naquele som. Cutuquei o Vicente, que resmungou e virou para o meu lado. "Você está ouvindo isso?" Sussurrei. "Ouvindo o quê?"
Ele perguntou com a voz pastosa de sono. Esse barulho parece um celular vibrando dentro da parede. Ele ficou em silêncio por um instante, o tempo exato para o som se repetir. Ele franziu a testa, ouviu por mais uns 5 segundos e depois deu de ombros, se ajeitando no travesseiro. Deve ser alguma coisa no encanamento do prédio. Isso aqui é velho, Alice. Ele se virou de costas para mim, um gesto que ele sempre fazia quando não queria lidar com alguma coisa. E eu fiquei ali, de olhos abertos no escuro, encarando a parede. Porque eu conhecia aquele som. Era a mesma vibração do celular dele, o toque que ele usava para as mensagens que não eram minhas. Na manhã seguinte, assim que ele saiu para a padaria, a primeira coisa que fiz foi abrir a porta do quartinho. O ar lá dentro era parado, com cheiro de poeira e madeira antiga. A luz que entrava pela janela suja mal iluminava o espaço vazio. Fui até a parede que dava para o nosso quarto e encostei a mão nela. Estava fria, mas era só uma parede. Bati com os nós dos dedos, de leve. Nada. O som era sólido, normal. Encostei o ouvido na tinta descascada e não escutei coisa alguma. Vicente entrou no apartamento e me encontrou ali. Ele parou na porta com um saco de pães na mão. Você ainda está com isso na cabeça? Ele perguntou sem qualquer tom de preocupação. Era quase uma acusação. Não respondi. Ele se aproximou, me deu um beijo rápido na nuca, um gesto frio e automático, e saiu do quarto. Vem tomar café, e o assunto morreu ali, pelo menos por enquanto. As semanas seguintes foram um jogo de aparências. A vibração na parede não era constante. Às vezes passávamos quase uma semana inteira em paz, e eu chegava a pensar que tinha imaginado tudo, que o Vicente estava certo e era só o encanamento. Nesses dias a gente quase conseguia ser o casal de antes, mas a ilusão durava pouco. O som sempre voltava, geralmente no meio da madrugada, e trazia de volta toda a desconfiança. E foi assim, aos poucos, que ele começou a ir para o quarto pequeno. A primeira vez foi por causa de um trabalho que ele precisava terminar. Ele disse que a luz do notebook ia me atrapalhar e que ficaria no outro cômodo só até finalizar. Eu concordei, sem querer criar caso. Mas quando acordei de manhã, ele não estava do meu lado. Espiei pelo corredor e vi a porta do quartinho entreaberta. Ele tinha adormecido no chão, com a cabeça apoiada numa almofada, o computador desligado ao lado. Depois dessa noite, as desculpas ficaram mais frequentes. Uma vez, era porque estava começando um resfriado e não queria me passar. Na outra, porque tinha tido um dia estressante e precisava de silêncio absoluto. Cada desculpa enterrava um pouco mais o que a gente ainda tinha. Eu fingia que não me importava, que entendia a necessidade de espaço dele. Mas toda vez que eu passava por aquela porta, via um pedaço dele se afastando de mim. Até que um dia não houve mais desculpa. O quarto pequeno simplesmente se tornou o quarto dele. Nossa rotina virou uma coisa esquisita. A gente parecia 2 fantasmas. A gente se cruzava no corredor, trocava um bom dia seco na cozinha, enquanto a água para o café fervia. Ele estava sempre com uma aparência cansada, os olhos fundos e olheiras que nenhuma noite de sono parecia curar. Às vezes, eu acordava com sede e o ouvia tossir do outro lado da parede. Uma tosse seca, de fumante. Eu sabia que ele tinha voltado a fumar escondido. Espiando pela fresta da porta, eu via o cinzeiro no chão, ao lado de um copo sujo e de migalhas de pão. Aquele quarto estava se tornando o mundo dele, um mundo para o qual eu não era convidada. Para mim, a vibração na parede nunca parou de verdade. Para ele, o som nunca tinha existido. E quando me dei conta, o apartamento de 2 quartos tinha se tornado, na prática, 2 kitnetes. Ele morava na dele e eu na minha. Chega um ponto em que a gente para de se fazer perguntas. A gente só aceita a estranheza como parte da rotina. Mas a minha calma durou até a tarde em que o Vicente avisou que ia encontrar um amigo e talvez dormisse por lá. Pela primeira vez em meses, eu teria o apartamento só para mim. E a primeira coisa que fiz foi ir até o quarto dele. Respirei fundo e girei a maçaneta. O cheiro de cigarro e de ar viciado me atingiu em cheio. A cadeira de palha estava num canto, coberta de roupas amassadas.
No chão, o colchão fino, o cinzeiro transbordando e um prato com restos de comida. Meu olhar correu pelo cômodo e parou na parede, a mesma de sempre. Fui até ela, o coração batendo um pouco mais rápido. Passei os dedos pela superfície fria e senti. Não era lisa. Havia ranhuras. Olhei mais de perto e vi uma série de pequenos talhos verticais, arranhados na tinta, como um prisioneiro contando os dias. E mais embaixo, perto do rodapé, outras marcas, quase ilegíveis. Me ajoelhei para ver melhor. Eram palavras, riscadas com algo pontudo. Foi só uma vez. E um pouco mais para o lado, me perdoa. Senti um calafrio, mas não era de frio. Ele não estava só dormindo ali. Ele estava confessando. Saí do apartamento atordoada, precisava de ar. Fiquei andando sem rumo pela rua, até que uma ideia me ocorreu. Peguei o celular e liguei para a proprietária, a dona Cida. Inventei uma desculpa qualquer, algo sobre um vazamento só para puxar assunto. No fim da conversa, mencionei casualmente o antigo morador. Ah, o seu Arnaldo. A voz dela soou distante. Um homem bom, mas que se isolou muito nos últimos anos. A esposa o deixou e ele nunca superou. Dizia que conversava com as paredes. No fim, praticamente morava só naquele quartinho dos fundos. Fiquei em silêncio, o telefone pressionado contra a orelha. Por que a pergunta, querida? Algum problema? Ela quis saber. Não, nenhum. Menti. Apenas curiosidade. Desliguei o telefone e senti como se o chão sumisse. O problema não era só a traição do Vicente. Era aquele quarto. E o seu Arnaldo tinha deixado alguma coisa para trás. Depois da conversa com a vizinha, o medo mudou de forma. Não era mais uma suspeita, uma pulga atrás da orelha. Virou uma certeza que pesava no ar do apartamento. Passei a andar na ponta dos pés, a evitar o corredor. Cada barulho do prédio me deixava em alerta. O Vicente, por sua vez, parecia cada vez mais um estranho. Saía do quarto apenas para pegar água ou algo para comer, e seus olhos passavam por mim sem me registrar. Como se eu fosse só mais um móvel na casa. A noite em que tudo acabou começou como todas as outras. Eu estava deitada, virada para o lado oposto da parede que nos separava, tentando forçar o sono a vir. O silêncio era total. E foi nesse silêncio que eu ouvi. Não era a vibração, era a voz dele. Um murmúrio baixo, contínuo. Levantei da cama sem fazer barulho. O piso de taco estava gelado sob os meus pés. Caminhei pelo corredor escuro, sentindo cada passo ecoar dentro da minha cabeça. Parei em frente à porta do quarto dele e encostei o ouvido na madeira fria. Eu conseguia ouvir com clareza agora. Ele não estava falando sozinho, num monólogo. Ele estava conversando. Fazia pausas, como se ouvisse uma resposta, e então ele sussurrava de volta. As palavras saíam quebradas, cheias de uma angústia que eu nunca tinha ouvido na voz dele antes. Eu sei, ele dizia numa súplica. Mas foi só uma vez. Por favor. A cada frase uma pausa, e então ele recomeçava. Me perdoa, eu juro, me perdoa. Era a mesma ladainha das palavras arranhadas na parede, uma confissão em looping, dita para alguém que não estava ali. Fiquei ali, paralisada, sentindo um nó se formar na minha garganta. Aquilo não era só culpa, era uma devoção. Ele tinha encontrado ali um confessionário particular e perverso. Então ouvi outro som, um soluço, um choro rouco que parecia vir das profundezas da terra. E aquilo me fez reagir. Não era raiva o que eu sentia, nem medo. Era uma onda de pena, uma última e inútil vontade de puxá-lo de volta. Abri a porta de uma vez. Vicente estava encolhido no chão, de costas para mim, com a testa colada na parede. Os ombros dele tremiam a cada soluço. A luz fraca do poste da rua entrava pela janela, desenhando o contorno de um homem que parecia destruído. Vicente? Chamei, a voz saindo como um fiapo. Ele se virou lentamente. Os olhos estavam vermelhos e perdidos, o rosto sujo de lágrimas e poeira. Ele me olhou como se eu fosse uma intrusa, como se eu tivesse atrapalhado algo muito importante. Dei um passo em sua direção com a mão estendida. Vem pra cama, vem, por favor. Ele recuou, se arrastando para longe de mim, se espremendo ainda mais contra a parede, como se quisesse protegê-la com o próprio corpo.
Me deixa em paz. A voz dele era um caco. Deixar em paz? Com o que, Vicente? Com quem você está falando? Ele não olhou para mim. Seus olhos estavam fixos num ponto da parede, um pouco acima da sua cabeça. Vá embora, Alice, ele disse com uma frieza que selou tudo. Saia do meu quarto. Meu quarto. Não havia mais nosso. Ele tinha feito a sua escolha. E não era eu. Era aquela parede, aquele cômodo, aquele eco de culpa que o abraçava de um jeito que eu não podia mais. Recuei um passo, depois outro, puxei a porta, fechando-a devagar. O barulho da tranca foi a coisa mais alta que eu já ouvi. Do outro lado, o choro baixo recomeçou. Depois daquela noite, eu parei de esperar. Parei de contar os dias, parei de tentar entender. A gente só sabe que algo acabou de verdade quando o sentimento que fica não é raiva, nem tristeza, mas um vazio absoluto. O Vicente que eu conhecia já não morava mais naquele apartamento. O corpo dele estava lá, mas a pessoa tinha se mudado para dentro daquela parede. Não me lembro de tomar a decisão de ir embora. Foi algo que aconteceu naturalmente, como respirar depois de muito tempo debaixo d'água. Numa manhã de sol, alguns dias depois, eu acordei e o silêncio era diferente. Não era um silêncio tenso de espera, era um silêncio de fim. Peguei uma mala e coloquei dentro apenas o essencial. Deixei roupas no armário, meus livros na estante, a caneca de café que ele me deu. Olhei uma última vez para o corredor, para a porta fechada do quarto dele. Não havia som nenhum vindo de lá. Por um segundo pensei em bater, em dizer adeus. Mas para quê? Eu estaria me despedindo de uma porta. Saí e deixei a chave sobre o aparador na entrada. Não bati a porta. Apenas a encostei. Alguns meses depois, a mãe dele me ligou. Contou que a dona Cida a tinha procurado, dizendo que o aluguel estava atrasado e que o filho dela não atendia mais a porta. Os pais dele tiveram que ir até lá. Encontraram ele num estado horrível, muito mais magro, vivendo na sujeira daquele quarto. Ele mal os reconheceu. A mãe dele, chorando, me pediu para tentar conversar com ele para ajudar. Mas eu não consegui. Como eu poderia ajudar alguém que não queria ser salvo? Para mim, o Vicente já tinha morrido naquela noite, de frente para aquela parede. Soube que o levaram para a cidadezinha de onde a família dele veio, no interior. Dizem que, com o tempo, ele melhorou. Eu espero que sim. De todo o coração, eu espero que ele tenha encontrado alguma paz. Às vezes, quando o silêncio da minha casa nova fica muito grande, eu me pergunto o que era aquilo. Se era o encanamento velho, o fantasma do antigo morador, ou se éramos apenas nós dois, nossa culpa e nossos segredos batendo de dentro para fora até que não sobrasse mais nada. E então, por um instante, tenho a certeza de ouvir uma vibração familiar e silenciosa, vindo de muito, muito longe. Acho que todo mundo conhece aquele tipo de cansaço que não vai embora com uma noite de sono. É um cansaço que se acumula, que gruda na gente. O meu, naquela época, tinha um motivo bem claro. Uma lojinha de eletrônicos que eu tinha acabado de abrir. Todo o dinheiro da família estava ali, então não existia dia, noite ou madrugada. Se um cliente quisesse comprar, eu estaria lá. E essa história que vou contar aconteceu em 2022, talvez um ano depois de eu ter começado essa jornada. O telefone tocou, era quase meia-noite. Era um cliente bom, um daqueles que compram bastante para revender em outra cidade. Ele disse que o ônibus dele chegaria muito antes do normal e me perguntou com todo o jeito se eu não poderia abrir a loja para ele às 5 da manhã. Era pegar ou largar. Eu, claro, peguei. Programei o despertador para as 4. Quando ele soou, o mundo ainda estava no escuro completo. Levantei, passei uma água no rosto e nem me dei ao trabalho de tomar um café. Apenas vesti a primeira roupa que vi e saí. O ar da madrugada era úmido e tinha um frio cortante. As ruas do bairro, sempre tão barulhentas durante o dia, eram um deserto. Só se ouvia o som abafado dos meus próprios passos e o zumbido distante de um ou outro poste de luz, com sua iluminação amarelada e fraca.
Meu caminho até o centro comercial era curto, uns 15 minutos a pé. O trecho final era por um calçadão, uma daquelas ruas só para pedestres, cheia de lojas com as portas de aço baixadas. Era o caminho mais rápido e eu já o tinha feito centenas de vezes, mas nunca, jamais, naquela solidão. Ao pisar no calçamento do calçadão, a sensação de isolamento ficou ainda mais forte. A rua se estendia à minha frente, uma linha reta de uns 200, talvez 300 metros, ladeada pelas fachadas escuras das lojas. A única luz vinha dos postes, que lançavam poças amareladas no chão de paralelepípedos, criando sombras que se esticavam a cada passo. Comecei a andar num ritmo constante. A minha loja era uma das últimas, quase na outra ponta. Eu conhecia cada detalhe daquele trecho. A loja de sapatos com a vitrine sempre empoeirada, a lanchonete na esquina com uma pichação antiga no portão de ferro. Era um trajeto que eu fazia de olhos fechados, mas alguma coisa estava estranha. Depois de 1 minuto de caminhada, olhei para a frente e tive a impressão de que não tinha saído do lugar. A loja de sapatos ainda estava ali, à minha direita, exatamente onde deveria estar se eu tivesse acabado de entrar no calçadão. Parei, franzi a testa tentando entender. É o sono, pensei. O cansaço tá me deixando maluco. Dei uma risada fraca, sem humor, e continuei a andar, dessa vez um pouco mais rápido, forçando minhas pernas a se moverem. Eu só queria chegar, abrir a porta de aço, acender as luzes e esperar meu cliente em um lugar seguro. Só que a segurança não vinha. Eu continuei andando, agora com o olhar fixo no final da rua, na esquina onde o calçadão acabava. E a esquina não chegava. Eu caminhava, sentindo o esforço nos músculos, o ritmo da minha respiração um pouco mais acelerado. Mas era como andar em uma esteira. O cenário ao meu redor permanecia o mesmo, imóvel, uma fotografia estática. Aquilo começou a revirar meu estômago. O cansaço deu lugar a uma inquietação. Uma sensação de que eu estava preso em um laço, repetindo os mesmos metros de calçamento sem sair do canto. Foi nesse momento, parado no meio do nada, que era aquela rua, que eu ouvi um som seco, pequeno, como o de uma bola de gude batendo no chão de pedra. 1, 2, 3 estalos rápidos, seguidos de uma pausa. O som era muito nítido naquele silêncio todo e parecia vir de algum lugar à minha frente. Minha primeira reação foi de curiosidade. Olhei na direção do barulho, esperando ver o vigia noturno fazendo sua ronda. Talvez ele tivesse deixado cair algumas moedas ou sei lá. Qualquer coisa seria melhor do que o silêncio e a sensação de estar preso. Mas não havia ninguém. A rua continuava vazia, um corredor de sombras e luz amarelada. Então o som veio de novo, mas dessa vez parecia estar atrás de mim. Virei o corpo devagar e foi quando a vi. A uns 20 metros de distância, perto de um dos pilares de sustentação da marquise das lojas, estava uma menina, uma criança. Ela não devia ter mais de 7 ou 8 anos. Estava parada, com as mãos para trás, e usava um vestidinho que parecia meio antigo, daqueles de festa. Todo o medo estranho que eu sentia sobre a rua que não acabava simplesmente se dissolveu. A lógica voltou com força total. Aquilo fazia sentido, ou quase. Uma criança sozinha ali era esquisito, claro, mas era uma coisa do mundo real. Podia ser filha de algum outro comerciante que, como eu, teve que chegar mais cedo. Podia ter se perdido dos pais. Era uma explicação. E uma explicação era tudo o que eu queria. Senti um alívio tão forte que meus ombros relaxaram. Eu nem tinha percebido que estava tão tenso. Levantei a mão e dei um aceno curto, um gesto meio sem graça, acompanhado de um sorriso cansado. Era um jeito de dizer: "Oi, eu te vi. Está tudo bem." A menina abriu um sorriso de volta. Um sorriso infantil, normal. E então, como se a brincadeira tivesse acabado, ela se virou e saiu correndo na direção de onde eu tinha vindo, desaparecendo na escuridão. Ouvi o som dos seus passos pequenos se afastando até sumir por completo. Respirei fundo, sentindo-me um idiota. É o sono, Sérgio. Só o sono, disse a mim mesmo. Com a sensação de normalidade restaurada, voltei a caminhar. Agora sim, eu ia chegar à minha loja. A confiança durou pouco. Eu andei
E a bendita esquina continuava na mesma distância. A loja de sapatos empoeirada, a pichação no portão da lanchonete. Eu estava no mesmo lugar. O alívio que senti antes virou um gosto amargo na boca. Aquilo não era o sono, não era cansaço, era outra coisa. E eu tinha acabado de sorrir e acenar para ela. Meu corpo ficou rígido. Um arrepio subiu pela minha nuca. A rua, que por um breve momento pareceu normal, voltou a ser uma armadilha, um corredor infinito. E o pior é que agora eu sabia que não estava sozinho nele. Foi quando ouvi de novo o som de passos, leves, rápidos, vindo das minhas costas. O medo me dizia para não olhar, para correr, para gritar, mas eu não consegui. Alguma coisa me obrigou a virar devagar com o pescoço duro. Ela estava lá, no mesmo lugar de antes, perto do pilar, parada. Desta vez, porém, eu olhei de verdade. A imagem da menina perdida se desfez na minha frente. As roupas dela eram impecáveis. O vestido bufante, cheio de rendas, o cabelo preso em cachos perfeitos. Parecia uma boneca de louça vestida para uma foto de um século atrás. Limpa demais, arrumada demais para estar ali, naquela hora. E ela estava parada, completamente imóvel. Não era a imobilidade de uma criança tímida, era a de uma estátua. Meus olhos se fixaram no rosto dela. Ela ainda sorria para mim, o mesmo sorriso de antes, mas ela não o desfazia. Os segundos passavam e o sorriso continuava lá, fixo, pintado no rosto dela. E então eu notei. Começou sutil, um repuxar quase imperceptível no canto da boca. O sorriso começou a se alargar. Eu fiquei ali, olhando, sem conseguir desviar. Eu via a pele do rosto dela esticar, de um jeito que não era humano. O que era um sorriso infantil virou uma careta que se alargava, esticando o rosto dela até as orelhas. Não havia alegria nenhuma naquele gesto, apenas uma zombaria cruel e silenciosa. Enquanto a boca se abria naquele arco impossível, os olhos dela pareciam afundar no rosto. Ficaram completamente pretos, sem fundo. Não eram mais olhos, eram 2 buracos vazios que me encaravam. Todo o ar sumiu dos meus pulmões. Meu cérebro simplesmente parou de funcionar. Eu não pensava, não sentia, apenas via aquela aberração em forma de criança, com aquele sorriso que partia o rosto ao meio, me olhando do outro lado da rua. O som dos passos dela, leves como antes, cortou o silêncio. Mas agora eles vinham na minha direção. Aquilo disparou o pânico em mim, foi o que quebrou o meu torpor. Não houve pensamento, não houve decisão. Meu corpo simplesmente reagiu. Eu me virei e corri. Eu só corri. Minhas pernas se moviam por pura memória muscular, impulsionadas por um terror que eu nem sabia que era capaz de sentir. O ar gelado da madrugada queimava meus pulmões a cada respiração desesperada. O som dos meus próprios pés batendo no calçamento parecia um trovão, mas por trás dele eu ainda conseguia ouvir os passinhos dela. Leves, rítmicos e sempre na mesma distância. Eu não olhei para trás. Não ousei. Tinha a certeza de que se olhasse, eu a veria ali, com aquele sorriso rasgado, me acompanhando sem esforço. O medo me dava a imagem dela correndo ao meu lado, flutuando. Eu não sei. Só sei que eu precisava sair daquela rua. Meu foco era um só: a esquina, o fim daquele corredor. Eu corria em direção a ela com tudo o que eu tinha, com os olhos ardendo pelo esforço e pelo vento. E de repente aconteceu. Numa passada tudo mudou. Foi como atravessar uma barreira invisível. A sensação de estar preso, de correr sem sair do lugar, simplesmente sumiu. O ar pareceu diferente, a luz pareceu mais real. Eu tropecei para fora do calçadão, invadindo a rua transversal, e continuei correndo por mais uns 10 metros antes de me apoiar em um muro, ofegante, tentando puxar o ar para dentro. Meu corpo inteiro tremia. Depois de alguns segundos com o coração disparado, eu criei coragem para olhar para trás. O calçadão estava vazio, completamente deserto e silencioso. As luzes amareladas iluminavam uma rua comum, sem fim e sem começo. Não havia sinal da menina, nem som de passos, nada. Era como se ela nunca tivesse existido. Levei uma eternidade para conseguir colocar a chave na fechadura.
Minhas mãos tremiam tanto que o molho de chaves parecia um chocalho. O barulho do metal arranhando o portão da loja ecoou pela rua vazia, um som alto e desesperado. Com um esforço que pareceu mover uma montanha, consegui girar a chave e erguer a porta de aço, que subiu com um protesto metálico e barulhento. Entrei no escuro da loja e a primeira coisa que fiz foi bater no interruptor. Todas as luzes se acenderam de uma vez, revelando o ambiente familiar das prateleiras, caixas e o meu pequeno balcão. Corri para a porta, baixei-a com um estrondo e a tranquei por dentro. Girei a chave extra, o ferrolho, tudo o que eu podia. Só então me permiti respirar encostado na porta fria, com o corpo todo dolorido. Minha mente era um caos. Eu tentava reconstruir o que tinha acontecido, mas as imagens se embaralhavam. A rua elástica, o sorriso rasgado, os olhos vazios. Para tentar me ancorar na realidade, liguei o computador, abri um vídeo qualquer na internet, qualquer coisa com gente falando com sons normais. O volume estava no máximo, mas as vozes pareciam distantes, como se viessem de outro mundo. Depois de um tempo que não sei medir, a tremedeira começou a passar. O ambiente seguro e iluminado da loja estava fazendo efeito. Decidi que precisava me ocupar. Comecei a arrumar algumas mercadorias, a limpar o balcão. Foi quando pensei no meu cliente. Ele devia estar chegando. Peguei o celular no bolso para ligar para ele. Meus dedos deslizaram pela tela para desbloqueá-la. E foi então que eu vi a hora. 4h35 da manhã. Eu olhei de novo. Pisquei achando que o sono e o pânico estavam me fazendo ver coisas. Mas não. O relógio do celular, sempre certo, marcava 4h35. Impossível. Eu saí de casa pouco depois das 4. O caminho todo levava, no máximo, 15 minutos. Mas o que eu vivi? A caminhada sem fim, o encontro com a menina, a conversa interna, a fuga. Aquilo tudo não podia ter acontecido em apenas 5 minutos. Parecia que eu tinha passado horas naquele calçadão. A ficha simplesmente não caía. Como aquilo era possível? Com a cabeça girando, levantei o olhar, ainda tentando processar a informação, e olhei através do vidro da porta da loja para a rua do outro lado. E lá estava ela, parada sob a luz amarela de um poste. A menina. Ela levantou a mãozinha e me deu um adeus. O mesmo gesto inocente de antes. Eu fiquei petrificado, olhando para ela de dentro da loja, que eu achava ser segura. Então, diante dos meus olhos, a silhueta dela começou a se distorcer. A forma pequena e infantil foi se desfazendo, se esticando para os lados como fumaça escura. Uma mancha de escuridão que distorcia a luz ao redor. Antes de sumir por completo, aquela sombra disforme esticou algo fino na minha direção, como um dedo feito de sombra que apontou diretamente para o meu peito. E então, se dissolveu no nada. Hoje, 1 ano depois, a loja vai bem. Mas todas as noites, quando fecho os olhos, ainda vejo aquele sorriso. E às vezes, do nada, eu sinto um ponto gelado bem no meio do peito, exatamente onde aquela coisa apontou. É quando eu sei que elas estão por perto. As sombras. Eu nunca mais vi a menina, mas agora eu vejo os ecos dela. Vultos no canto do olho, silhuetas esguias que me observam de longe, sempre com a mesma impressão de que estão zombando de mim em silêncio. Aquele encontro no calçadão não foi só um susto, foi um convite. E eu acho que de alguma forma eu aceitei. Esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.